Olá alunas, olá alunos, bem-vindo à nossa aula final aí de revisão do Marx, né? Eu vou passar para vocês os conceitos principais, né, que eu acho que a gente deveria trabalhar com eles, são os conceitos que vão cair na prova também, então prestem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, me chamem no Teams, tá? Então, eu queria começar essa revisão falando um pouco da ideia do trabalho, né? Desculpa, falando um pouquinho da questão das classes sociais antagônicas no capitalismo. O Marx ele vai olhar a vida, né, a história da humanidade a partir das classes sociais antagônicas. Né? Lembra que eu falei para vocês que antes da propriedade privada não existia a ideia de classes sociais antagônicas, não existia um grupo específico dominando outro grupo específico, né, era mais circunstancial, enfim, e de repente com a propriedade privada, com a ideia de que alguns grupos, poucas pessoas, né, grupos pequenos, começaram a tomar conta de terras, né, de lugares. A partir dessa ideia foi que se criou então grupos que são extremamente opostos uns aos outros, né? São os grupos que detêm a terra, detêm os meios de produção, detêm o poder, né? Detêm a liberdade, né? Vai escolher quem é que vai circular naquele espaço ou não, né? E o Marx diz que isso é contra o humano, né? Contra a liberdade do humano, né? Então ele vai olhar toda a história da humanidade a partir desse olhar atento, né, para as classes sociais, e ele vai falar que o que move a história é a luta de classes, né, dessas classes sociais antagônicas. No capitalismo ele identifica a burguesia e o proletariado, o patrão e o empregado, como as classes sociais antagônicas. Por quê? Porque é a burguesia que detém os meios de produção, ela que detém a terra, ela que detém, né, então, os galpões, as fábricas, ela que vai deter o maquinário, a matéria-prima, e vai deter a mão de obra, né? Então, a mão de obra. Então, a burguesia, né? O Marx fala que eles são antagônicos por causa disso, né? Porque a burguesia detém todas essas terras, detém esses meios de produção, inclusive ela escolhe, né, quem vai trabalhar para ela ou não, né? Então você tem que ter muito isso em claro, elas são antagônicas. Antagônicas no sentido que tem sempre uma luta, tem sempre uma disputa, elas estão sempre disputando entre si, burguesia e proletariado, né? Então a burguesia ele tem todos os meios de produção, buscando sempre lucro, é a classe dominante no capitalismo, e do outro lado tem o proletariado, que é ele que produz as riquezas. Olha só o olhar do Marx, mas um olhar que não está vendo só o aspecto negativo, né? Mas no sentido que ele está falando que sim, quem faz, quem trabalha no capitalismo é o proletariado, no sentido que é ele que produz todas as riquezas, de fato, ele está lá e coloca a mão na massa mesmo, né? Ele trabalha, né? Nesse sentido de é ele que transforma, né? De fato, né? Mas é a classe dominada. E aí, então, tem isso muito em mente, né? As lutas de classe. O proletariado não é emancipado, essa é a grande ideia, né? Por que ele não é emancipado? Porque ele trabalha em algo que ele não se reconhece, né? Então eu já vou falar um pouquinho do trabalho para vocês. Para o Marx, o trabalho é que nos faz diferente de qualquer animal, né? Então o trabalho ele vai fazer com que eu seja humano, né? Eu possa me emancipar humanamente, que eu seja humano de fato, né? Que eu me concretize essa ideia do que é o ser humano. E ele diz que o trabalho, né, é o processo então de subjetivação do mundo. Então eu vou olhar o mundo de forma subjetiva à minha volta, eu vou olhar, o exemplo que eu sempre dou, eu vou olhar aquela madeira, eu vou olhar aquela árvore e vou pensar numa madeira. Eu vou olhar aquela árvore e vou pensar, eu posso fazer uma porta com ela, posso fazer uma prancha de surf com ela, posso fazer uma arma com ela, posso fazer uma cadeira, enfim. Eu vou olhar o meu mundo à minha volta de forma subjetiva, né? Para um cachorro, o osso é osso, né? Para uma abelha, a flor é uma flor, né? A abelha não vai fazer uma arte com a flor, ou vai fazer da casa dela uma flor, enfim, né? Mas a gente consegue, o humano consegue olhar o mundo de forma subjetiva e transformar concretamente essa realidade para suprir as necessidades humanas. Isso é super importante, isso é o que nos faz humano, é por isso que o Marx vai falar sempre do trabalho. Trabalho, porque o trabalho modifica o mundo e faz com que nós nos tornemos humanos, né? Eu tenho uma necessidade de comer, necessidade de abrigo, necessidade de ser feliz, de paixões humanas,
eu tenho essas necessidades, então eu transformo a minha realidade, né? O problema que ele vê é que o trabalho no capitalismo não é emancipatório, né? Principalmente para o proletariado. Por quê? Porque o trabalho se torna um trabalho meramente assalariado, baseado na exploração e dominação do trabalhador, né, pelo capitalista. Então, o trabalho sim é que, né, ao trabalhar, né, ao olhar o mundo de forma subjetiva e concretizar, né, essa transformação do mundo para o que eu preciso, eu me torno humano. No capitalismo isso não acontece. Isso não acontece porque o trabalhador ele é explorado. Né? Essa subjetivação, essa transformação eu não faço para mim, não faço para minha classe social, não faço para o meu grupo social. Eu faço para a burguesia, para que a burguesia tenha mais lucro. Né? Então eu sou alienado, né? Isso que o Marx está dizendo. Tem uma ideologia maior, né, da classe dominante, né, da burguesia sobre os trabalhadores. Então temos sempre isso em mente, né, questão do trabalho, emancipação humana, enfim. Né, o Marx ainda fala de... Nós tivemos uma emancipação política. Ele reconhece a forma revolucionária que a burguesia está no poder, né? A gente acabou com a monarquia, então agora nós podemos votar, enfim, teve uma emancipação política aí, mas não teve uma emancipação humana, né? Humano, no sentido do todo humano, né? Por quê? É o que ele fala de como a sociedade está organizada. Eu falei para vocês isso também, né? Superestrutura e infraestrutura, né? A infraestrutura é o trabalho, são as forças produtivas, as relações de produção, né? A propriedade privada, os mecanismos as técnicas, enfim, os mecanismos de produção, as tecnologias, isso é infraestrutura, né? A base, né? A produção da vida material. Eu vou produzir a vida materialmente, né? Objetivamente, concretamente, né? O almoço vai chegar na minha mesa, a minha mesa vai estar lá, a cadeira, o carro, o papel, a tesoura, enfim. Mas para produzir tudo isso, a gente tem algo que é uma superestrutura, né? São as ideias, né? É a cultura, a religião, a moral, a ética e a ideologia. Ou seja, eu vou produzir, mas eu vou produzir dentro de uma lógica burguesa, dentro de uma ideologia burguesa, dentro de uma outra classe, da ideologia de uma outra classe social, do que aquela classe social precisa. Então os trabalhadores são alienados, né? Por quê? Porque eles trabalham não para suprir as suas necessidades, mas para suprir as necessidades de uma outra classe social, né? Essa que é a burguesia. A burguesia oferece o mínimo, né? Para você se alimentar, ter um abrigo, um pouco de segurança, mas é o mínimo, né? Não é todas as necessidades do espírito humano, né, que faz a gente humano, né? Então a gente faz essa relação, né, entre superestrutura e infraestrutura, mas eu preciso que vocês entendam essa questão da consciência, né? As palavrinhas ideologia, alienação, né? Então a ideologia sempre está ali na ideia, né? A ideologia é uma forma de ver o mundo, né? Então, bom, já falamos sobre isso. Ideologia, né? É uma visão de mundo, é isso, né? Ideologia, só que no capitalismo, a ideologia que todo mundo está imerso na ideologia burguesa. E aí mesmo você não sendo burguês, você tem uma ideologia burguesa. E aí você segue a sua vida, você leva a sua vida a partir de uma ideologia, de uma forma de ver o mundo, né, de uma visão de mundo que não é do seu grupo social, né, eu estou falando do proletariado, dos trabalhadores, né, e isso gera alienação. Quer dizer, eu não me reconheço no meu trabalho, porque eu não trabalho para mim, o lucro não fica, nem o lucro fica comigo, né, eu não sei para que eu faço aquilo só para um salário, e ainda gasto o meu salário, gasto o tempo que me resta de vida, tentando me colocar numa classe social a qual talvez nunca vai estar. Então vou gastar toda a minha vida trabalhando para outras pessoas, para que os outros se realizem enquanto humanos, né? E aí o tempo que me resta do não trabalho, eu ainda gasto tentando entrar numa outra classe social, né? Por isso essa questão da ideologia e alienação. Aí o Marx ainda traz um outro conceito que é o fetiche da mercadoria. É o caráter mágico, estranhado da mercadoria, que faz com que ela surja independente do trabalhador. Eu não sei como eu trabalho, né? E veja, o trabalho é a base da humanidade, mas eu não sei como eu trabalho, eu não sei o que eu estou produzindo, né? Eu produzo sempre para o outro, não produzo para mim, eu ganho só um salário no final, eu não ganho aquela mercadoria para mim, eu não tenho aquela mercadoria. Uma pessoa que trabalha num chão de fábrica, por exemplo, vamos pensar numa montadora de carro, ela trabalha numa montadora de carro, mas ela não tem o produto final na mão dela, ela não pode comprar um carro no final, né? Um carro HB20, a pessoa que trabalha nunca vai conseguir comprar aquele carro, então ela trabalha, ela produz uma mercadoria que não volta para ela.
Então a gente não sabe, os trabalhadores perderam a noção de como as mercadorias são produzidas e como a vida material é produzida. De repente eu chego na sociedade, eu chego no supermercado, eu chego numa concessionária e as mercadorias estão ali. E eu não reconheço como se aquilo fosse meu, como aquilo fosse eu que produzi, né, enquanto classe social. Né? Então o Marx fala esse fetiche da mercadoria, que parece que as mercadorias elas aparecem na vida cotidiana, elas ganham vida. Né? E aí surge esse fenômeno do capitalismo em que as mercadorias têm mais vidas que os humanos, né? Onde as coisas se humanizaram e o humano se coisificou, o humano está se tornando uma coisa, um objeto, um número, né? E as mercadorias é que devem ser protegidas, né? Não a vida humana. Então a coisificação do humano e a humanização das coisas. Para falar então outro conceito importantíssimo do Marx, eu gostaria de frisar, é a mais-valia. Gente, tudo isso aqui eu já falei para vocês, tudo isso aqui é um resumo, tá? Mais-valia é a base da exploração do capitalismo, é o trabalho não pago, não é o lucro, veja, não é o lucro. Não é o lucro, na verdade não é o lucro na circulação de mercadorias. A mais-valia está na produção de mercadorias, né? Então a gente acha que o capitalismo fica rico porque ele tem uma mercadoria, né? Que ele, sei lá, compra por 5 e revende por 10, né? Então ele ganhou o dobro. Não, ele fica rico antes disso. Antes disso, isso é só o final, né? Ele fica rico por causa da mais-valia, porque ele explora o trabalhador, né? Então, quer dizer, como que ele explora? Não é o lucro, por isso eu coloquei, né? Ele explora como? Fazendo com que o trabalhador ganhe sempre menos. Sempre que vocês forem numa empresa, trabalham em qualquer empresa, vocês vão ter que negociar o tempo todo o salário de vocês, né? A pessoa que vai te empregar não vai falar, olha, quanto você quer ganhar? Eu te dou. Não, né? Vai ter que negociar, né? Por quê? Porque a mão de obra faz parte, está conectado com os produtos, está conectado com a matéria-prima, está conectado com a luz e não está conectado com o trabalhador. O patrão não vê o empregado como no mesmo nível de humanidade, é algo muito maior, né? Eu faço um cálculo em que eu vou colocar no mesmo papel quanto eu vou gastar de matéria-prima, quanto eu gastei de água, quanto eu gastei de energia, quer dizer, coisas objetivas, né? Coisas. Quanto eu gastei de água, de energia, quanto de aluguel e quanto eu gastei com as pessoas, né? Então, o ser humano, nesse cálculo, né, a maioria, o ser humano não, o trabalhador, o proletariado, ele é mais um número, ele é mais um gasto ali. Né? Então, ele é destituído dessa humanidade, né? Por isso que a mais-valia é calculada dessa forma. Né? E aí o trabalhador trabalha muito, né? Só que ele trabalha 8 horas por dia, às vezes mais, mas o que ele consegue comprar é pouco, é como se ele trabalhasse pouco. Então a gente trabalha muito mais e recebe muito pouco. Esse valor, né, esse excedente que a gente chama, né, chama mais-valia, né, que ele é expropriado pelo capitalista. Então eu trabalho e eu não tenho o meu produto final das minhas mãos. Né? Então eu trabalho muito e eu tenho pouco produto. A pessoa que tem trabalha numa fábrica do HB20, de um carro, de uma caminhonete, não sei, ela não vai poder comprar aquele carro. Veja, ela gastou a vida inteira dela trabalhando e talvez ela nunca compre aquele carro. Né? E o Marx fala que isso acontece no nível da produção. Né? Por quê? Porque os trabalhadores não são vistos como humanos, mas são vistos como parte dessa máquina, são parte para obter o lucro. Né? Então, ó, mais-valia a gente calcula assim, né? O preço final do produto é igual a mão de obra, né, eu gasto com o salário, né, os meios de produção e a matéria-prima. Veja, de um lado está o preço, de um lado está a mercadoria final, de um lado está o proletariado, de um lado está, do lado está a mercadoria final, de um lado está a burguesia, de um lado está onde está a vida. A vida é a vida burguesa, né? A vida é das mercadorias, né? E do outro lado estão as coisas. Tá a matéria-prima, tá os meios de produção e tá o trabalhador. Né? Por isso que o Marx fala que a mercadoria tem mais vida do que o trabalhador. Né? O trabalhador se torna uma coisa. Porque do lado das coisas está o trabalhador. E do lado da vida, que é a vida burguesa, né? Que é a vida capitalista burguesa, estão as mercadorias. Não está o burguês e o trabalhador. Né? Não está o burguês e o proletariado. Não está o dono da fábrica e as pessoas que trabalham ali. Não. Está o dono da fábrica e as mercadorias, que é onde tem a vida. E do outro lado, então as coisas, está a matéria-prima, né? O meio de produção, né? Os aparelhos que eu vou usar, a água, a luz, o aluguel, e está o trabalhador. Né? Então, nessa separação entre coisas e humanos, as mercadorias estão do lado da humanidade.
E o trabalhador está do lado das coisas, né? É isso que a gente calcula mais-valia. E aí o Marx vê dois tipos de mais-valia, né? Como é que eu faço para você trabalhar mais? Você vai trabalhar e eu não vou te pagar. Isso está na lei, é assim que acontece. Né? Ele fala que tem dois tipos, né, de mais-valia, que é a absoluta e a relativa. A absoluta é quando eu vou estender a jornada de trabalho. Né? Ah, Rodrigo, mas estão me pagando hora extra, né? Mas hora extra não é um salário a mais. Né? Não é um salário inteiro a mais, né? É uma parte, uma pequena parte do seu salário. Mas essa extensão do jornada de trabalho, relativamente até ganho menos. Né? Essa extensão do jornada de trabalho faz com que eu trabalhe muito mais. Mas eu não vou ganhar muito mais. Né? Eu vou me desgastar fisicamente, psicologicamente, e veja, a extensão da jornada de trabalho às vezes não é nem paga. Como eu faço isso? E comum isso? Lógico. Mandar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, para mim, né, um patrão mandar uma mensagem do WhatsApp no sábado. Ou seja, eu não estou mais na fábrica, né, não estou no meu ambiente de trabalho, mas eu estou respondendo as mensagens ali como se eu estivesse trabalhando. E a gente faz muito isso. E-mail, por exemplo, né, estou trabalhando fora do meu horário de trabalho e não estou sendo pago por aquilo. Eu não posso desligar meu celular e chegar só 8 horas e falar, olha, agora eu vim resolver tudo que está acontecendo. Não, eu tenho que deixar ele sempre conectado. Então, veja, eu estou trabalhando a mais, não estou recebendo nada mais por isso. Ou então, essa é uma maneira, que é mais-valia absoluta, ou então mais-valia relativa, que é um incremento tecnológico. Ou seja, eu trabalhava com uma máquina, né, produzia, vamos pensar no carro, eu produzia, sei lá, 20 carros por dia. Agora eu trabalho numa outra máquina apareceu e eu vou produzir, sei lá, 100 carros por dia. Quanto eu vou ganhar mais por isso? Nada. Aí eu, inclusive, às vezes eu tenho que trabalhar mais para entender essa máquina, ou seja, né, a parte ali em cima, né, a extensão da jornada de trabalho, eu vou trabalhar mais. E aí quando eu vou na máquina, eu sei operar aquela máquina, eu gastei um tempo com ela, mas eu vou produzir muito mais mercadoria, mas ela não vem para mim. Né, essa mercadoria não vem. Então, o incremento tecnológico nunca está do lado do trabalhador, está sempre do lado do patrão, né? Então isso é mais-valia. E para a gente já finalizar, só o método do Marx, né? Não esqueçam, o Marx está falando chama dialética, né? Tese, antítese e síntese, né? Tese, a gente tem sempre uma ideia sobre aquilo, antítese, alguém aparece com uma ideia totalmente contrária, e nessa disputa surge algo novo, né? Que é essa síntese. Né? E essa síntese depois também, né? Essa síntese também é uma certeza, vem uma outra antítese, enfim, né? A gente vai, é isso que move a história, a contradição, o conflito, né? A história da humanidade é a história dos dominantes e a história dos dominados, né? Como essa relação se dá, né? Por isso que o Marx está sempre dizendo que não tem, isso é super importante, gente, gravem, não tem como ser objetivo na hora de a gente fazer uma teoria. A sociologia não tem como ser objetiva e não tem nenhuma ciência que seja objetiva. Né? Ele chama isso de praxis. Né? A teoria e a atuação política, elas são inseparáveis. Por isso que o Marx atuava no Partido Comunista, né? Porque ele queria mudar a humanidade, mas também ele também queria entender e observava essa atuação dele a partir da ciência. Né? Então ele fazia esses dois lados. Ele faz uma crítica ao Durkheim, né? E a filosofia, enfim, né? Até hoje os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo. É preciso transformá-lo. Ele está fazendo uma crítica à filosofia. Parem de pensar sobre o mundo. Ajam e pensem cientificamente sobre a forma como vocês estão agindo. Aí pensem racionalmente, pensem objetivamente. Tá? Essa é o que significa praxis, né, para o Marx. Né? É um termo do Marx para identificar o método dele. Né? O Marx fala que não tem uma objetividade absoluta. Né? A gente está sempre sendo influenciado pelo contexto que a gente está inserido, inclusive nas ciências exatas. Né? A gente vai produzir uma ciência, a gente vai usar um aparelho, a gente vai seguir por uma linha teórica que é que eu gosto, que eu acho mais legal, que me dá mais dinheiro, que tem um reconhecimento, que me dá um prestígio social, e às vezes aquela área se desenvolve porque, enfim, né, socialmente tem um prestígio maior. Né? Bom, é isso. Acabou nossa revisão, rapidíssimo, 20 minutos de Marx, e boa prova para vocês.